Agora nós vamos falar dos domínios mais de exceção, né? Na verdade, exceção dentro daquela regra que nós falamos das zonas climáticas, e eles podem acontecer, então, vejam aqui, em várias latitudes, né? Pode acontecer em latitudes mais médias, baixas, enfim, e ocorrem então os desertos, assim, né? Eles podem acontecer em várias latitudes, notadamente entre as latitudes médias e baixas, né? Próximo das altas latitudes, algumas exceções vão acontecer, mas desertos típicos, né, são de climas áridos, climas que não têm chuva regularmente, as chuvas são irregulares. Os climas semiáridos e os climas áridos são caracterizados por essa irregularidade de chuvas. Não dá para saber se vai chover todo ano na mesma época. Podem passar anos sem chover, imagine isso. E aí, se você quiser saber por quê, você pode ir atrás da palavra-chave aqui, que é o efeito Coriolis, relacionado à forma esférica da Terra, o geóide que ela é, né? E que no movimento de rotação faz com que as massas de ar elas se desloquem junto com a rotação nesse sentido oeste-leste. E aí vai levando as massas sempre para o lado mais oriental dos continentes. Na maioria dos casos, então, nós vamos ter os desertos próximo, nesse sentido, próximo do lado ocidental dos continentes. Efeito de Coriolis. Guarde esse nome e faça a sua pesquisa. Outra coisa que pode influenciar é também o relevo. Um relevo isolado, um lugar isolado, baixo, cercado por áreas altas, pode se tornar uma região seca, árida ou semiárida, devido à dificuldade das massas úmidas chegarem até ela. Né? E aí a gente sabe também uma outra coisa importante, pessoal. Existem os desertos quentes, como todo mundo conhece, o Saara na África, mas existem desertos frios, como por exemplo na Patagônia. Aqui no sul da América do Sul, né? Um destino interessante aí para turismo, está começando a crescer muito a divulgação desse lugar como um destino para turismo. Paisagens belíssimas. Chile e Argentina. Tem também o deserto de Gobi na Ásia. A gente pode falar também da vegetação, então, de montanha. Bom, o nome já é autoexplicativo, né, gente? Onde você tem montanhas, você tem um clima específico. E as montanhas, a gente já sabe disso das nossas aulas de relevo, das nossas aulas de geologia, as montanhas são formadas por fatores geológicos, não tem nada a ver geologia com o clima, então acontece por fatores geológicos. Então, dobramentos ocorrem em vários lugares. Na América do Sul, eu falei da Argentina, do Chile, vocês conhecem os Andes, né? Todo mundo já ouviu falar. Então, os Andes cortam a América do Sul, não é no sentido norte-sul, você tem trional, meridional, ou seja, no sentido longitudinal. Passa por várias latitudes diferentes. Por exemplo, na altura do Equador e do Peru, a região andina está próxima, em termos de latitude, da região amazônica, que é equatorial, né, cheia de floresta, um clima úmido. E quando você chega nesses países, Peru, Equador, e se você sobe a altitude, o que você encontra lá? Bom, climas diferentes do que tem do lado, né, nas áreas adjacentes. Então o clima lá é diferente das áreas adjacentes. O que tem lá? Guarde isso aqui. O fator ali é a latitude. Então, quanto for mais elevada a altitude, quando a altitude sobe, você sobe, o fator é a altitude, né? Quanto mais você sobe na altitude, mais frio vai ficar. Menos condições de reter calor a atmosfera tem. Ela vai ter cada vez menos condições de reter calor. Então, um clima mais frio e a vegetação, portanto, vai ser muito parecida com aquela que a gente viu aqui, ó. Subpolar, né? Vegetação rasteira. Você vai encontrar espécimes muito parecidas, similares ou aparentadas daquelas lá que tem na tundra. Ou ainda você pode encontrar, se você ainda não tiver numa altitude muito elevada, né? Você sabe que lá em cima é tudo cheio de neve,
você pode encontrar, antes de chegar lá em cima, uma floresta de coníferas, e não é muito difícil acontecer. Ou ainda, você pode encontrar os campos de altitude, porque você está no alto, não desenvolve muitos vegetais, e aí você tem vegetação baixa, a vegetação rasteira, herbácea dos campos, certo? Então é isso, guarde essa recomendação, esses fatores, pegue o seu mapa e bons estudos.